Corria o outono de 1988 numa pequena cidade sossegada do Oregon quando um casal de recém-casados pegou a estrada para um fim de semana romântico. Do nada, desapareceu sem deixar rastro. Nenhum corpo, nenhuma pista, nenhuma resposta. Apenas um carro trancado, parado no meio do mato, com as chaves esquecidas dentro. 31 anos mais tarde, um detalhe escondido no envelope de fotos de casamento reabriu o caso inteiro. E a verdade que veio à tona foi mais sombria do que qualquer pessoa poderia imaginar. Se você curte mistérios que parecem impossíveis de decifrar, fica até o fim comigo, porque essa história vai te dar calafrios. Antes de seguir, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar que o perigo nem sempre vem de um desconhecido numa rua escura? Às vezes ele já esteve dentro da sua casa, sorrindo bem na sua frente. Guarda essa ideia, porque ela vai fazer todo sentido daqui a pouco. Na tranquila cidade de Oak Creek, praticamente todo mundo conhecia Mark e Sarah. Ele tinha 26 anos e trabalhava como contador, organizado ao extremo, do tipo que checava a fechadura da porta 2 vezes e jamais esquecia uma data importante. Ela tinha 24 anos, dava aula para crianças do ensino fundamental, adotava bichinhos abandonados nas ruas e tinha um jeito de sorrir que iluminava qualquer ambiente. Estavam juntos desde o colégio, o tipo de casal que arrancava o sorriso de qualquer pessoa que os visse caminhando de mãos dadas. No início de setembro de 1988, eles casaram numa igrejinha simples, diante de quase 200 convidados, com as árvores de outono pintadas de dourado ao fundo. Foi um dia impecável. Sem dinheiro para uma lua de mel extravagante, passaram uma semana percorrendo o litoral da Califórnia e voltaram para uma casa alugada, cercada por uma cerquinha branca, prontos para começar a vida de casados. Tudo parecia saído de um conto de fadas. Mas exatamente 4 semanas após o casamento, esse conto de fadas virou um pesadelo. Na sexta-feira, 14 de outubro de 1988, o casal planejou uma escapada para celebrar o primeiro mês de casamento. Uma cabana modesta na região do Monte Hood, a 2 horas de carro. Trilhas, pescaria, lareira acesa, nada de celular, nada de trabalho. Mark avisou o irmão mais novo, David, que estariam de volta no domingo ao entardecer. Uma vizinha os viu carregando uma caixa de isopor e uma bolsa no porta-malas. Sarah trancou a porta de casa rindo de algo que Mark tinha dito. Entraram no carro, dobraram a esquina, e ninguém em Oak Creek jamais os veria novamente. Você já sentiu aquele frio no estômago quando alguém que você ama demora demais para responder uma mensagem? Agora multiplica essa sensação por 100. Foi mais ou menos isso que a família de Mark e Sarah começou a sentir quando o domingo virou segunda-feira e nenhum dos dois deu sinal de vida. Na manhã de segunda, a diretora da escola percebeu que Sarah não tinha batido ponto, algo impensável para uma professora sempre pontual. No escritório de Mark, a mesma inquietação. Ele nunca faltava sem avisar antes. Por volta das 10 da manhã, a mãe de Sarah, Evelyn, recebeu o telefonema que mudaria sua vida para sempre. Usando a cópia da chave, entrou na casa da filha e encontrou um silêncio arrepiante. Louça da sexta-feira ainda na pia, correspondências empilhadas na caixa de correio, tudo congelado no tempo exato em que os dois haviam saído pela porta. A polícia foi chamada ainda naquela tarde. Um policial subiu até a cabana reservada nas montanhas. A notícia foi pior do que qualquer previsão. A cabana estava intocada. Mark e Sarah jamais haviam chegado lá. Na manhã de terça-feira, um trabalhador florestal, dirigindo por uma estrada de terra isolada, bem distante do caminho que levava à cabana, avistou um carro estacionado num ângulo estranho perto de um bosque de pinheiros. Era o carro do casal. Em minutos, viaturas subiam aquela estrada com as sirenes cortando o silêncio da mata. O veículo parecia fora de lugar, mas estava intacto, sem colisão, sem pneu furado, sem vidro estilhaçado. O que os investigadores encontraram lá dentro gelou o sangue de todos. As portas trancadas, as chaves brilhando sozinhas sobre o banco do motorista. A bolsa de Sarah estava em pé no chão do banco do passageiro. Carteira, documentos, quase $200 em espécie. Tudo intacto. Uma garrafa térmica de café havia congelado dentro do carro. Nenhum sinal de briga, nenhum vestígio de sangue, nada quebrado. Era como se os dois tivessem estacionado, trancado o carro por dentro, largado as chaves ali e simplesmente evaporado no ar. Mas o que mais perturbou os investigadores estava em cima do painel.
um mapa topográfico da região, amassado, com um círculo grosso feito a caneta vermelha marcando uma área isolada da mata que os moradores chamavam de Vesperbasen, um lugar sem trilha demarcada, sem visibilidade, onde raramente a polícia sequer se aventurava. E logo ao lado da porta do motorista, cravada na lama, havia apenas uma única fileira de pegadas seguindo direto para dentro da floresta. Isso também te parece estranho, não é? Por quê? Para mim, esse detalhe das chaves trancadas por dentro nunca fez sentido nenhum. Se eles decidiram simplesmente caminhar mata adentro, por que trancar o próprio carro e deixar a chave lá dentro? E onde estava a segunda fileira de pegadas, já que eram 2 pessoas? Os cães farejadores seguiram o rastro por quase 3 quilômetros, até a margem de um rio largo correnteza forte, engrossado pelo degelo das montanhas. Ali, o rastro simplesmente sumiu. Ou os 2 entraram na água gelada, ou foram arrastados pela correnteza. A operação de busca que se seguiu foi a maior já registrada naquele condado. Helicópteros equipados com câmeras térmicas, centenas de voluntários varrendo a mata lado a lado, gritando os nomes de Mark e Sarah até perderem a voz. Vesperbasen não entregou absolutamente nada. Nenhuma peça de roupa rasgada, nenhum pertence caído, nenhum vestígio de acampamento. Era como se a terra tivesse engolido os 2 por completo. Em Oak Creek, a dor das famílias era insuportável. Evelyn parou de conseguir dormir direito. Passava horas sentada na sala vazia da filha, abraçada a um casaco de Sarah, só para sentir o perfume dela ainda impregnado no tecido. Deixava a luz da varanda acesa todas as noites, como se isso pudesse garantir algo. O irmão de Mark, David, transformou a angústia em obsessão. Subia a montanha todo amanhecer, sozinho, gritando o nome do irmão pelos cânions até a garganta sangrar. O detetive responsável, Thomas Harris, vasculhou tudo. 5 anos de extratos financeiros do casal. Nada, nenhuma dívida escondida, nenhum vício em apostas, nenhum saque suspeito. A vida dos 2 era exatamente o que parecia. Limpa, estável, tranquila. Não havia motivo para fuga, para vingança, para ciúme. Eles se amavam, viviam bem financeiramente e eram completamente, dolorosamente normais. E era justamente isso que tornava o caso ainda mais aterrorizante. O inverno cobriu de neve a estrada de terra. As buscas foram encerradas. Os cartazes com os rostos do casal começaram a amarelar nas vitrines da cidade. Harris detestava a expressão caso arquivado. Para ele, soava como admitir uma derrota. Guardou aquele mapa amassado por meses, sem imaginar que a resposta estava literalmente impressa ali, invisível ao olho nu. Numa noite de fevereiro, quase 4 meses após o desaparecimento, Harris estava sozinho na delegacia, examinando o mapa pela enésima vez, quando derrubou o abajur da mesa. A luz bateu baixa e de lado sobre o papel, e foi então que ele percebeu. Pequenos sulcos, quase imperceptíveis, como se alguém tivesse escrito com força sobre outra folha apoiada em cima daquele mapa. Era uma escrita oculta. No dia seguinte, Harris levou o mapa direto ao laboratório estadual e pediu que passasse por um equipamento de detecção eletrostática, uma máquina projetada justamente para revelar marcas de escrita invisíveis. Horas depois, sob uma luz especial, as palavras finalmente surgiram, pressionadas no papel havia meses. Estávamos errados sobre o carro que nos seguia. Ele estava no casamento. Ele está nas fotos. Um arrepio tomou conta da sala inteira. Aquilo não era um casal perdido na mata. Eles tinham sido caçados e, nos últimos instantes, haviam percebido isso. Harris mandou reexaminar cada foto do casamento, cada convidado, cada rosto. Nada. Todos identificados, todos inocentes, sem suspeito, sem caso para construir. A pista que parecia tão promissora morreu ali mesmo. Os anos se passaram. O carro enferrujou no depósito da polícia até ser desmontado. Harris se aposentou em 2005, ainda carregando o peso daquele caso no peito. Evelyn manteve a luz da varanda acesa por mais 30 anos. David seguiu com a vida. Casou-se, teve filhos, mas toda vez que chovia forte, o pensamento voltava para o irmão correndo pela lama gelada. Você já se deparou com um caso assim, que parece simplesmente impossível de resolver depois de tanto tempo? Guarda esse pensamento, porque a virada dessa história é de tirar o fôlego. Em 2019, mais de 31 anos depois, Evelyn morreu tranquilamente enquanto dormia.
coube a David esvaziar a casa da mãe. Numa terça-feira chuvosa, no sótão, sob cobertores antigos, ele encontrou uma caixa plástica com uma etiqueta manuscrita. Pertence de Sarah, devolvidos pela polícia, 1991. Dentro dela, o mapa, a bolsa e, no fundo, um envelope amarelo de revelação de fotos. Ele abriu. Eram as mesmas fotos do casamento que a polícia já havia examinado, sem nenhuma novidade. Mas atrás do envelope, escondida, havia uma tira de negativos. 36 quadros ao todo, mas apenas 24 fotos tinham sido reveladas na época. Nos anos 80, os laboratórios não revelavam automaticamente imagens que saíam escuras ou borradas, para economizar papel. Aqueles quadros ficaram esquecidos ali, sem que ninguém, em 1988, tivesse motivo para procurá-los. David não conseguiu dormir naquela noite. No dia seguinte, levou o material a um laboratório especializado em restauração de filmes antigos. Se pediu que escaneassem cada quadro na maior resolução possível, principalmente os mais escuros. Uma semana depois, sentado sozinho na cozinha, com a chuva batendo na janela exatamente como naquela noite de outubro de 1988, David abriu o link com as imagens restauradas. As primeiras eram as fotos de sempre, agora muito mais nítidas, até que ele chegou ao quadro 25, e tudo mudou. Era uma foto escura do estacionamento da igreja à noite. No quadro seguinte, a mesma cena. No quadro 27, Mark aparecia carregando os presentes de casamento até o carro, sem perceber que estava sendo fotografado. Do outro lado da rua, sob um carvalho, uma caminhonete pesada, e ao lado dela um homem alto, de casaco grosso, com o olhar fixo na direção de Mark. No último quadro, o flash tinha capturado o rosto dele por inteiro. David reconheceu aquele homem na mesma hora. Correu até a casa do detetive Harris, já aposentado, e bateu na porta insistentemente. Quando Harris viu a foto ampliada na tela do notebook, o sangue sumiu do rosto dele. Aquele homem era Elias Thorne, um empreiteiro florestal que conhecia cada trecho daquela montanha e que havia sido o primeiro voluntário a se apresentar para ajudar na busca 31 anos antes. Deram a ele um rádio, confiança total, e, numa das manhãs de buscas, foi justamente Thorne quem convenceu a equipe a abandonar uma trilha promissora, alegando que era só rastro de veado, desviando todo mundo para longe da verdade. O que você teria feito no lugar de David ao descobrir algo assim depois de 31 anos? Ele quis sair correndo atrás do homem na mesma hora, mas Harris conteve, sabendo que, sem provas concretas, tudo poderia desmoronar diante de um tribunal. Trabalhando ao lado do novo capitão da polícia, eles compararam a foto com o molde de gesso da pegada encontrada perto do carro, guardado desde 1988. Encaixava perfeitamente com as botas de trabalho florestal de Thorne. E, revirando registros financeiros antigos, encontraram um cheque de agosto de 1988, pago por Mark a Thorne, empreiteira e paisagismo, referente à instalação da cerquinha branca da casa deles. Thorne tinha trabalhado na propriedade do casal. Tinha visto Sarah levando água gelada até ele na varanda. Tinha ouvido, pelas janelas abertas, os planos do casamento e da viagem até a cabana. A perseguição não começou na estrada da montanha. Lá dentro, sob uma mesa de madeira, estava um relógio de Mark, a aliança de Sarah e as chaves originais do carro, junto a um caderno de couro. Era o diário de Thorne, e já nas primeiras páginas estava tudo registrado. A obsessão dele por Sarah desde os tempos em que trabalhou na casa do casal, a decisão de segui-los até a montanha, a perseguição na estrada, o acidente forçado, o sequestro e o desfecho trágico ainda naquela mesma noite de outubro, dentro daquele mesmo bunqueiro. Depois, com uma frieza de arrepiar, Thorne havia arrastado o carro do casal por quilômetros até a estrada de terra, montado toda a cena manualmente, trancado as portas por dentro e caminhado ele mesmo em linha reta até o rio, deixando a correnteza carregar seu próprio rastro por 2 quilômetros antes de sair sobre uma pedra, sem deixar vestígio algum. E, com uma audácia extraordinária, se ofereceu como voluntário na busca policial, ajudando a procurar as próprias vítimas durante semanas. A escavação começou ainda naquela madrugada, sob chuva e luzes de trabalho. Pouco antes do amanhecer, encontraram Mark e Sarah lado a lado, exatamente onde Thorne os havia enterrado 31 anos antes.
O braço de Mark ainda envolvia os ombros de Sarah. Ele a protegeu até o último instante. Elias Thorne foi julgado meses depois. Nunca falou com os investigadores, nunca reagiu diante das provas. Foi condenado a 2 penas de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, e morreu sozinho numa cela 4 anos mais tarde, esquecido pelo mundo que passou 3 décadas tentando enganar. A cidade de Oak Creek finalmente se reuniu para se despedir de Mark e Sarah como mereciam. Na mesma igreja onde haviam se casado décadas antes, amigos, ex-alunos e vizinhos os homenagearam com histórias de carinho e alegria, não de tragédia. David falou sobre um contador quieto que amou a esposa a ponto de se colocar, desarmado, diante de uma arma, e sobre uma professora corajosa que resistiu até o fim. Esse caso escancara algo que preferimos não pensar. O perigo nem sempre usa máscara. Ele pode entrar pela porta da frente, consertar sua cerca, tomar um copo de água gelada com você numa tarde quente de agosto e sorrir. Mas também mostra que a verdade, por mais que demore, sempre encontra um caminho de volta. Um sulco no mapa, um negativo esquecido numa gaveta. 31 anos depois, foi o suficiente. Se essa história te deixou arrepiado como me deixou, escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou desse caso ou se percebeu algum detalhe que eu não mencionei. Se você chegou até aqui, com certeza gostou do conteúdo. Então aproveita e se inscreve no canal, porque toda semana trazemos um novo caso real como esse. Deixa também seu like, isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais gente. E se essa história te marcou, envia para um amigo ou familiar que também curte esse tipo de conteúdo, porque casos como o de Mark e Sarah merecem ser lembrados, nem que seja só para não deixar a memória deles se apagar. Obrigado por assistir até aqui, e a gente se vê no próximo caso.